Fala Reds, eu sou Felipe Salles e está no ar mais um vídeo da Liverpool Brasil News. No episódio de hoje falaremos da vitória de virada do Liverpool diante do Brighton, o que trouxe a liderança de volta da Premier League e também um pouco do que foi o jogo do meio de semana diante o próprio Brighton pela Copa da Liga Inglesa, onde o Liverpool conseguiu a classificação para as quartas de finais. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Já peço desculpas por não ter publicado o vídeo durante o meio da semana, mas devido à correria a gente não conseguiu concluir a edição e publicar esse vídeo para vocês, mas nesse episódio nós falaremos um pouco sobre esse jogo do meio de semana e claro, sobre o jogo da liderança da Premier League e essa rodada que se tornou perfeita para o Liverpool. Então vamos nessa. Falando primeiro da vitória da última quarta-feira, no jogo válido pelas oitavas de finais da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool conseguiu a vitória por 3-2 diante do Brighton lá no Amex Stadium. Ambas as equipes entraram com escalações bem modificadas, com times mistos ou até reservas, podemos dizer assim. O Liverpool contou com uma formação diferente, foi um 4-2-4, utilizando o Szoboszlai e o Curtis Jones como uma dupla de ataque, já que o Jota está machucado, o Chiesa ainda não voltou e o Darwin Núñez precisava descansar. Então foi isso que o Slot fez, foi essa a ideia que ele teve para a partida e realmente funcionou bastante porque ela meio que estava inibindo as ações do Brighton. E é isso que acaba conectando um jogo no outro e a gente vai falar sobre isso durante o vídeo. Porque essa estratégia atrapalhou bastante o Brighton para que o Brighton conseguisse construir jogadas ofensivas nesse jogo de quarta-feira. Então o Liverpool começou o jogo bem equilibrado, as duas equipes tendo as suas chances, com muita posse de bola alternando entre os dois, mas ninguém conseguia de fato assumir as rédeas do jogo ou impor uma pressão. E aí o jogo continuou pegado até que o Gakpo conseguiu fazer o gol que abriu o placar, depois fez o segundo, o Brighton diminuiu, teve o Luiz Dias fazendo o terceiro gol e o Brighton lá no final da partida causando uma pressão depois de fazer o segundo gol e diminuir a vantagem, mas o Liverpool conseguiu se estabelecer, o Brighton também não teve perna para empatar ou até virar o jogo e assim a classificação foi concebida. O Liverpool enfrenta agora o Southampton pelas quartas de finais da Copa da Liga Inglesa, na semana do dia 17 de dezembro. Esse jogo será lá no estádio do Southampton, então será mais uma partida fora na Copa da Liga. Um apanhado desse jogo, mas eu não posso deixar de ressaltar, é realmente o Quansah, o que aconteceu com ele. Ele estava fazendo um jogo bom nos fundamentos, ele estava acertando praticamente tudo, até que ele deu uma pichotada e acabou entregando o primeiro gol do Brighton, e no segundo gol a bola desviou nele e foi morrer no fundo do gol de Jaros. Inclusive, se fala Jaros, mas eu vou chamar de Jaros, ou Jaros, enfim. O goleiro tcheco, ele fechou o gol por parte do Liverpool, fez defesas fundamentais, estava muito ativo na questão da saída de bola. O Liverpool estava trabalhando muito bem essa saída de bola, só que o grande problema era na hora de finalizar as jogadas e realmente foi esse o ponto que acabou prejudicando o Liverpool num primeiro momento, mas depois o Gakpo conseguiu se sobressair e garantir a vitória para o Liverpool. Mas o que eu vinha dizendo era que realmente foi uma noite para se esquecer do Quansah, é aquele jogo que nada dá certo. Ele é um zagueiro de muito potencial, que com certeza vai ajudar bastante o Liverpool na temporada, e espero com que ele coloque a cabeça no lugar e esses erros que ele cometeu não acabem prejudicando essa ascensão dele, porque é um zagueiro de muito potencial e com certeza pode se tornar um dos melhores no mundo, mas realmente é uma coisa que precisa colocar no lugar. Saber superar esses erros. Ele tem jogadores experientes ao seu lado que com certeza vão aconselhá-lo para que isso não pese nos próximos jogos, ele consiga se recuperar e entregar uma boa atuação para que continue numa crescente que ele vinha na última temporada. Foi um jogo muito disputado, ambas as equipes buscaram tomar as rédeas da partida, mas não conseguiram. Enfim, o Liverpool aproveitou melhor as oportunidades que teve e a classificação foi justa. Depois desse compacto da classificação na Copa da Liga, agora vamos falar da vitória de virada diante do Brighton pela Premier League, a 10ª rodada da Liga Inglesa. Então,
Eu vou falar um pouco sobre como aconteceu o jogo, todos os momentos, os melhores momentos, podemos dizer assim, e depois a gente faz aquela análise tanto da partida como dos jogadores individualmente. De virada, Liverpool vence o Brighton e reassume a liderança da Premier League. Neste sábado, os Reds receberam os Seagulls em Anfield pela 10ª rodada da Liga Inglesa. Após sair atrás do placar com uma atuação bem ruim no primeiro tempo, os comandados de Arne Slot voltaram em outro ritmo na etapa final e conseguiram a virada com gols de Cody Gakpo e Mohamed Salah. Com a vitória, o clube de Merseyside chegou aos 25 pontos na PL e assumiu a liderança, ultrapassando o Manchester City, que perdeu na rodada para o Bournemouth por 2-1 e ficou com 22 pontos. O jogo. O Brighton começou a partida com mais posse de bola, mas a primeira chegada com perigo foi do Liverpool. Darwin Núñez deu um chapéu no meio-campo, levou até a área e finalizou para a defesa de Verbruggen. Aos 14 minutos, a bola sobrou para Kadioglu na entrada da área e o turco abriu o placar para os Seagulls. Instantes depois, o Brighton chegou mais uma vez com Rutter e Kelleher fez uma grande defesa. Os Reds responderam na bola parada. Konaté finalizou 2 vezes, mas foi travado pela zaga. No último lance do primeiro tempo, ainda numa bola parada, Konaté acabou caindo e Van Dijk pisou na mão dele e ele foi substituído no intervalo, sentindo muitas dores. Slot disse que não parece ser algo sério, mas a gente precisa acompanhar as próximas horas, os próximos dias, para saber o que realmente aconteceu com o Konaté e a torcer para que não tenha sido uma lesão grave e que o tire da próxima partida, porque seria um desfalque imenso, já que ele vem fazendo uma temporada muito boa. Enfim, o Joe Gomes entrou no lugar dele e aí a gente pode contar um pouco do que aconteceu na segunda etapa. Na volta do intervalo, após cobrança de falta, Gomes cabeceou e Verbruggen defendeu. E depois de uma jogada trabalhada, Gakpo cruzou, McAllister cabeceou e Verbruggen fez uma grande intervenção. Em outro lançamento de Arnold, Van Dijk furou e desperdiçou uma grande chance. A blitz do Liverpool continuava e em seguida, Darwin Núñez deixou Salah na cara do gol e o egípcio parou em Verbruggen. Na sequência, Liverpool construiu uma boa jogada. Salah acionou Gakpo e o atacante bateu com muito perigo. Mas, aos 69 minutos, Gakpo cortou para o meio, bateu cruzado, a bola passou pelo zagueiro, passou por Darwin Núñez e entrou no fundo do gol. Empate dos Reds. No lance seguinte, Jones armou um contra-ataque, acionou Salah, o egípcio cortou para o meio e fez um golaço para virar a partida e dar números finais ao jogo em uma pancada de perna esquerda. Foi realmente um jogo muito disputado, o Brighton dificultou imensamente a vitória do Liverpool e valorizou muito esses 3 pontos. É um time muito difícil de vencer e o Liverpool conseguiu vencer 2 vezes nessa semana. É claro que na quarta-feira era uma escalação completamente diferente, mas mesmo assim é um time muito bem organizado. O técnico do Brighton, ele é um técnico muito inteligente que planeja muito bem as suas partidas e sabe neutralizar os adversários. Além disso, ele consegue impor o seu ritmo de jogo e as suas ideias dentro da partida e tem um banco de reservas muito bom que consegue alternar o ritmo do time, também dá opções e mesmo com 7 lesionados, 7 desfalques, o Brighton ainda tem um elenco muito robusto que consegue entrar bem nas partidas e durante o jogo ir modificando a maneira de jogar, seja a formação, seja a característica dos jogadores. E no primeiro tempo o Brighton praticamente anulou o Liverpool não conseguiu jogar. Era uma intensidade muito grande, principalmente do meio-campo do Brighton, que se impôs de uma maneira muito enérgica para cima do Liverpool. O que eu acredito que teve de diferença assim na questão tática foi que o Brighton jogava numa espécie de 4-4-2, que às vezes alternava para 4-2-3-1, para 4-2-4 ou 4-1-4-1, e isso causava uma grande confusão no Liverpool, principalmente na hora da saída de bola, porque o Brighton subia a sua marcação, tanto com o Welbeck e o Hilter. Eles pressionavam bastante os 2 zagueiros do Liverpool e a segunda linha do Brighton estava muito colada a eles, então não tinha espaço para que o McAllister, o Gravenberch conseguissem pegar na bola, e ainda assim o Brighton tinha uma vantagem numérica de atletas naquele setor do campo e eles conseguiam induzir o Liverpool ao erro a todos os momentos. Isso obrigava o Liverpool a ter que alternar um pouco a sua saída de bola
E uma das alternativas que Slot teve no primeiro tempo foi recuar algumas vezes o Szoboszlai para tentar ajudar nessa construção, para pelo menos ter mais um homem ali, só que não estava dando muito certo. E o Brighton seguia pressionando, criando algumas chances, tanto que abriu o placar logo aos 14 minutos. Kelleher em seguida fez uma grande defesa, evitando o que seria o segundo gol do Brighton e poderia prejudicar bastante o Liverpool na partida. Mas realmente foi uma atuação muito boa deles durante os primeiros 45 minutos e o Liverpool só conseguia chegar na bola parada e teve um lance individual do Darwin Núñez que seria um gol antológico se ele conseguisse concluí-lo, mas realmente o Verbruggen foi muito bem no lance e foi muito bem em todo o jogo, mas eu ainda acredito que ele falhou no gol do Salah. Eu posso até falar um pouco mais na frente. Claro que foi uma pancada, mas o chute foi praticamente em cima dele e ele tem esse problema no jogo dele, que é um goleiro que ele defende as bolas difíceis e as fáceis ele acaba aceitando, mas realmente foi um golaço do Salah. Enfim, no primeiro tempo foi basicamente isso que me chamou a atenção na questão tática. Já na segunda etapa, o Liverpool voltou com uma pequena variação, sem mudanças de jogadores, apenas o Gomes entrando no lugar do Konaté, que teve esse problema com o pulso, com o braço, enfim. No segundo tempo, o que o Slot fez para tentar neutralizar isso foi meio que espelhar o esquema do Brighton quando o Liverpool tentava pressionar. Então o Liverpool começou a pressionar num 4-2-4, evitando com que os jogadores da primeira linha do Brighton tivessem espaço para encontrar os passes entre linhas ou os passes na intermediária, e isso acabou neutralizando o jogo deles. Uma questão também que me chamou a atenção foi a queda física. O Brighton em alguns determinados momentos acabou não conseguindo impor aquela pressão do primeiro tempo, e isso possibilitou que o Liverpool pudesse criar suas jogadas com mais tranquilidade, e principalmente a questão da ida do Arnold para o meio campo para fazer aquela função de pivô que a gente já vem destrinchando há 2-3 temporadas, e isso criou uma superioridade do Liverpool naquele pedaço do campo, porque o Brighton, quando o Liverpool já passava da fase de iniciação das jogadas para a fase de construção, que é quando você prepara os ataques, o Brighton tentava pressionar o Liverpool com o Hilter e com o Welbeck, mas o Liverpool tinha o Gravenberch, o Arnold e o McAllister naquele setor, então acabava ficando 3 contra 2 e o Liverpool tinha essa superioridade para criar suas jogadas. Vale destacar bastante como entrou bem o Joey Gomes, tanto para ajudar na construção das jogadas com esses passes curtos na hora de iniciar o jogo, como na questão defensiva. Ele venceu todos os duelos que disputou, foi bem no alto, bem pelo chão, nas antecipações, fazendo a cobertura do Mitoma ali pelo lado do Arnold. Ele jogou muito bem, ele veio do banco, quase fez 2 gols. Realmente seria um momento incrível se o Gomes conseguisse fazer um gol num jogo tão truncado. Mas enfim, ele entrou muito bem e deu essa diferença que o Konaté não estava tendo tanta liberdade assim para construir. O Gomes teve e conseguiu ajudar bastante a equipe. Mas um ponto-chave do jogo foi exatamente o que eu falei analisando a partida de quarta-feira, quando o Liverpool mudou o esquema para o 4-2-4, aí o Liverpool se sobressaiu e tomou conta do jogo. Entraram Luiz Dias e Curtis Jones no lugar de McAllister e Szoboszlai. Os dois entraram muito bem no jogo, principalmente o Jones, e aí o Liverpool conseguiu tomar conta desse setor do campo, que era a sua intermediária e a intermediária do Brighton, seja pela quantidade de jogadores ou até pelas características que tinha ali. O Luiz Dias entrou carregando muito bem a bola. O Jones, quando ele tá bem no jogo, é difícil alguém conseguir roubar a bola dele. Ele conseguiu fazer isso muito bem, distribuir bem o jogo, tanto que ele deu uma assistência para o Salah no segundo gol. E foi um momento épico assim, porque a torcida começou a entrar no ritmo da equipe. A equipe trouxe esse espírito da torcida para ela e soube aproveitar o bom momento para em 2-3 minutos virar o jogo e realmente garantir esses 3 pontos que estão sendo muito importantes durante essa rodada, tendo em vista que o Manchester City perdeu de maneira surpreendente para o Bournemouth fora de casa, e o Arsenal mais uma derrota na temporada, dessa vez perdendo para o Newcastle. Então o Liverpool conseguiu abrir 2 pontos do Manchester City, abriu 7 do Arsenal, e aquilo que eu venho falando desde as últimas rodadas, enfim, que a briga do Liverpool é com o Arsenal pelo título da Premier League, porque
Eu posso ser bobo, posso estar acreditando muito nisso, mas eu vejo que o City perderá pontos devido a essa questão da justiça, devido ao júri que está acontecendo por conta das supostas 115 infrações. Enfim, eu acredito muito que o City perca alguns pontos e essa briga acabe ficando entre Liverpool e Arsenal. Então, quanto mais pontos do Arsenal o Liverpool ficar, é melhor para essa questão da briga do título. É um time que vem crescendo, é uma sequência pesada de jogos que o Liverpool está conseguindo superar. Primeiro foi uma vitória muito importante diante do Chelsea, depois teve um empate contra o Arsenal e durante toda essa questão teve a Copa da Liga e a Champions League. O Liverpool conseguiu vencer, conseguiu classificar na Copa da Liga, agora conseguiu bater o Brighton, que é um time encardido e que vai tirar pontos tanto do City como do Arsenal, porque é uma equipe muito organizada, com jogadores muito bons individualmente, um coletivo que joga realmente como parece que se o técnico estava lá há 5, 10 anos. É chama muita atenção a maneira e a conexão com que os jogadores têm com a tática do técnico alemão e como ele conseguiu implantar em tão pouco tempo essas suas ideias. O Fabian Hüsler é um técnico muito promissor. Com certeza, nos próximos anos a gente vai escutar bastante dele. Do outro lado, o Arne Slot, mais uma vez, fez um trabalho muito bom, principalmente nos vestiários, mas eu posso analisar isso quando for falar das notas para ele, e realmente foi um jogo importantíssimo para o Liverpool. É aquela vitória que dá moral para a equipe, que coloca a equipe na liderança e bota um rumo que realmente vai ser muito difícil tirar ponto do Liverpool nessa Premier League. Agora, começando pelas análises individuais, começando sempre pelo goleiro. O titular foi o Kelleher e fez um jogo muito bom. Ele foi decisivo no lance que ele precisava evitar com que o Brighton ampliasse o placar. O gol não vejo que não teve nenhuma culpa dele, realmente foi uma finalização muito difícil do Kadioglu e ele conseguiu tirar realmente o Kelleher da jogada, tanto que a bola bateu na trave antes de entrar. A minha nota pro Kelleher é 8, foi um jogo seguro dele, mas uma atuação boa do goleiro irlandês, norte-irlandês é o Bradley, desculpe, mas enfim, um jogo muito seguro dele, nota 8, e mostra que realmente é um goleiro muito bom, em que o Liverpool de goleiro, não, pelo menos nos próximos 10 anos, não vai ter nenhum problema. Na lateral direita, Trent Alexander-Arnold foi o titular e eu gostaria de perguntar para vocês quando a gente vai parar de falar que o Arnold é horrível na defesa, porque realmente essa temporada ele tem sido impecável, podemos dizer assim. Nesse jogo especificamente ele enfrentou talvez o seu maior algoz da carreira, que é o Mitoma. Realmente o Liverpool tem na verdade ele tem muito problema quando enfrenta o Mitoma. O japonês sempre teve muitas vantagens contra ele pelo seu estilo driblador, pela sua velocidade, pelas características e também por alguns momentos pegaram o Arnold não tão bem, como eu posso dizer, não tão bem pronto assim na questão defensiva. Ele tem 26 anos, ele vem evoluindo temporada a temporada neste quesito, mas realmente algo que me chamou muita atenção foi uma entrevista de um torcedor do Liverpool que disse ter conversado com o Arnold e o Arnold revelou a ele que Slot mostrou alguns vídeos para o Arnold demonstrando onde ele poderia melhorar na questão defensiva ou nas movimentações que ele poderia fazer e como o movimento e a postura corporal poderia ajudá-lo nesses duelos mano a mano que ele sofria tanto, e realmente ele melhorou bastante nessa temporada e nesse jogo especificamente ele foi muito bem. Ele fez 9 desarmes, venceu 12 duelos e praticamente colocou o Mitoma no bolso. Depois o Adingra entrou na final da partida e ele conseguiu segurá-lo, porque é um atleta com muitas características de drible e ele deu uma canseira enorme para o Bradley no jogo de quarta-feira. E realmente foi um jogo que me impressionou bastante nessa questão do Arnold defensiva. A minha nota para ele é 8,5 e olha que ele não deu assistência, não fez nada tão significativo na questão ofensiva, mas defensivamente ele foi praticamente perfeito, nota 8,5 para ele. O Konaté foi o nosso zagueiro titular pelo lado direito, fez um jogo seguro, não teve muita responsabilidade assim na questão defensiva. O Brighton, apesar de impor um ritmo grande de jogo, as suas principais jogadas eram pelas laterais, eram em cruzamentos, enfim, não vejo que o Konaté ou o Van Dijk tenham falhado. A minha nota para o Konaté, é 7,5.
E pro Van Dijk também é 7,5, apesar de não ter feito um jogo a nível Van Dijk, ele cometeu alguns erros de escolhas, teve um momento que ele cobrou um lateral, colocou o Kelleher numa fogueira enorme, mas enfim, uma nota 7,5 não tem nada para questionar. Se por um lado eu elogiei bastante o Trent Alexander-Arnold, esse elogio também se estende ao Tsimikas, que foi o titular na lateral esquerda, bancando o Andrew Robertson. É isso mesmo que você ouviu. Ele fez um jogo muito bem defensivamente, muito bom, melhor dizendo. Teve o Kadioglu e o Veltman jogando por ali, o Hilter que corria muito nas costas dele, mas apesar de toda a pressão do Brighton, o Tsimikas não sucumbiu e conseguiu estabelecer uma boa partida defensivamente, fez 7 desarmes, venceu todos os duelos que disputou, venceu 9 dos 9 duelos. Realmente foi um jogo muito seguro dele defensivamente e ele praticamente não errou passes, foram 92% de acerto, e é algo que para a posição dele, realmente para quem está ali na construção de jogadas, é algo muito importante. Além disso, ele criou 2 grandes chances e deu 3 passes decisivos. Realmente foi um jogo muito bom do Tsimikas. A minha nota para ele é 8,5 também, um jogo muito seguro e realmente ele vem impressionando nessa temporada. Ele começou muito bem, tanto que roubou, entre aspas, a posição do Andrew Robertson ali pela lateral esquerda. O Tsimikas está me surpreendendo bastante, eu gostei desse jogo dele, principalmente contra uma equipe como o Brighton. A minha nota para ele, mais uma vez, 8,5. No meio campo, a dupla McAllister e Gravenberch. McAllister fez um jogo abaixo, ele estava um pouco acima do tom. Muitas vezes ele dava entrada dura e parecia que ele estava meio que insatisfeito com a pressão e com a fisicalidade que o Brighton tinha, porque o meio-campo do Liverpool não conseguia se impor dentro da primeira etapa, e o McAllister meio que perdia a cabeça e estava dando muitas pancadas nos adversários, errando muito bote, cometendo faltas, tanto que chegou um momento que ele já tinha tomado o amarelo, que eu fiquei morrendo de medo de ser expulso, ainda bem que não foi. A minha nota para ele é 7, foi um jogo abaixo do McAllister, algo bem raro de se ver. Do outro lado, nessa dupla de pivôs, nessa dupla de volantes, nessa dupla de meio-campistas, como vocês preferirem, o Gravenberch fez um jogo modesto, mais uma vez, não chamou tanta atenção, mas foi um jogo bem seguro dele. É algo que ele tem feito muito nessa temporada, que é manter uma alta regularidade. É um meio-campista que tem sido muito importante nessa fase de criação para o Liverpool, mas o Brighton conseguiu neutralizar esses momentos dele na criação das jogadas, tanto que ele não teve praticamente nenhuma arrancada daquela que já é característica dele, mas defensivamente ele foi importante para interceptar alguns passes do Brighton, passes que poderiam criar jogadas ofensivas. Fez o seu desarme, alguns cortes, sofreu faltas durante a pressão do Brighton, venceu duelos. Enfim, a minha nota para ele é 8, foi um jogo bem honesto do Gravenberch. Indo para o ataque, Cody Gakpo começou pela ponta esquerda e castigou o Brighton mais uma vez, fez um gol que até agora eu não entendi como foi o lance, mas ele foi cruzar, a zaga não conseguiu afastar, tirou meio que o Darwin Núñez da jogada e a bola acabou morrendo no fundo do gol. Foi o gol do Gakpo, a arbitragem deu o gol para ele, então mais um tento dele contra o Brighton, vai se tornando um algoz da equipe litorânea, podemos dizer assim. A minha nota para o Gakpo é 8,5, eu gostei do jogo dele. No primeiro tempo ele sofreu bastante com a pressão que o Brighton estava fazendo, mas no segundo ele foi importante, ele encerrou a partida jogando como centroavante depois de algumas modificações. Foi um jogo muito legal do Gakpo, que vem fazendo uma temporada boa. A minha nota para ele é 8,5 também. Por outro lado, no meio campo, nesse meio atacante, podemos dizer assim, que é o Szoboszlai, ele fez, mais um jogo abaixo. Realmente não dá para entender o que vem acontecendo com ele. É só torcer para que ele consiga recuperar o futebol. A minha nota para ele é 6. Foi um jogo muito ruim do Szoboszlai. Ele não acertou praticamente nada que tentou. Um jogo abaixo. E eu não duvido nada que ele se torne banco e o Jones assuma essa posição e consiga ser o titular, porque o Jones vem numa ascensão muito boa na temporada, no momento que o Szoboszlai vem num declínio muito preocupante para um jogador
que tem a qualidade dele, que pode entregar, ele sabe disso, todo mundo sabe disso, e a gente aguarda mais uma rodada, mais uma semana, mais um jogo para que ele se recupere. Acredito muito que a questão física acaba influenciando nisso, talvez seja a hora dele conversar com a Federação Húngara, já que ele é o capitão e são jogos da Nations League que não são tão importantes assim, para que ele tenha um descanso nessa data FIFA, tanto ele como o Robertson, para que eles voltem para o final do ano em uma outra rotação e consiga contribuir com o Liverpool, porque afinal é o clube que paga o salário, é o clube que precisa deles, e realmente não que a seleção não precise, mas enfim, acredito que vocês entenderam o que eu quis dizer. A minha nota para ele é 6, foi um jogo bem abaixo. No ataque, eu até brinquei um pouco com alguns amigos que o Salah ele fez aquele jogo característico de Salah. É um jogo que nada dá certo, mas em um lance ele tira da cartola um golaço, que foi esse que ele fez contra o Brighton, levanta a torcida, balança o estádio e faz a atmosfera em Anfield transcender de um jeito incrível, que a gente sabe o espírito que esse estádio tem e de como o Liverpool e os jogadores do Liverpool conseguem absorver bem isso e transformar isso em inspiração e transpiração dentro de campo. Então chegou um determinado momento da partida que eu pensei assim, se os jogadores fizerem o gol do empate, Anfield vira, porque realmente a torcida é incrível e o gol de empate energizou os torcedores de uma forma que chamou a atenção de todo mundo, até o próprio técnico do Brighton elogiou a atmosfera de Anfield na entrevista pós-jogo, e realmente é algo muito importante para essa equipe, principalmente em uma nova era de um novo técnico que vem batendo recorde atrás de recorde devido ao seu início fascinante, posso dizer assim, algo surpreendente que nem o maior otimista torcedor do Liverpool esperava. Mas voltando para o Salah, realmente foi um jogo de Salah, fez um golaço incrível, ajudou bastante a equipe taticamente, ele voltou para defender muitos momentos, auxiliando o Arnold, o Gomes e o Konaté no primeiro tempo ali pelo aquele lado direito. A minha nota para o Salah é 8,5 e eu gostei do jogo dele. O centroavante titular do Liverpool mais uma vez foi o Darwin Núñez. É algo que a gente precisa conversar sobre isso, porque muitas pessoas podem não entender ou podem pensar que eu estou tentando passar pano, mas esse esquema de jogo, ele não potencializa o Darwin Núñez, ele meio que faz com que o Darwin vire um jogador que faça a parte suja da partida, tipo, ele sofre pancada, sofre falta, faz o pivô, ele precisa se movimentar para que os outros atacantes tenham ponto, tenham espaço, perdão. O estilo de jogo do Arne Slot potencializa muito o ataque, mas o ataque pelas pontas. Os centroavantes não tem tanto espaço assim para conseguir finalizar, principalmente nesse time do Liverpool. Durante a sua passagem pelo Feyenoord, Slot teve um centroavante que fez muito gols, que era o Jimenez, mas ele aproveitava muito essas jogadas dos pontas, e os pontas do Feyenoord não eram tão finalizadores como são os do Liverpool. Então era muita jogada de ponta que buscava o centroavante para finalizar as jogadas, mas no caso do Liverpool nós temos tanto Luiz Dias como o Salah, o próprio Gakpo, até o Darwin quando joga na ponta, o Chiesa, são jogadores que quando atuam pela ponta eles preferem finalizar do que encontrar o centroavante que esteja melhor posicionado. E até pelo fato do Liverpool estar entrando bastante na área com os homens do meio campo, as equipes adversárias protegem muito esse funil e o centroavante, seja o Jota, seja o Darwin Núñez, o Gakpo, o Luiz Dias, o Chiesa, que pode jogar por ali, eles ficam muito encaixotados em todo esse funil da área e não conseguem finalizar. Porque a única chance clara assim que o Darwin teve durante a partida foi o lance que ele mesmo criou. Ele pegou uma bola no meio campo, deu um chapéu e carregou até a área, e o Verbruggen fez um milagre evitando que seria um golaço do uruguaio. E realmente na parte suja do jogo ele tem ajudado bastante, porque ele faz esse pivô, ele sustenta os seus defensores, ele consegue pressionar, ele aprendeu muito bem essa questão que faltava muito no jogo dele. Muitos momentos da temporada passada e retrasada, ele acabava perdendo espaço nos times de Klopp,
porque ele não tem essa característica, ou não tinha, de pressionar certo o adversário. Mas parece que o Slot conseguiu corrigir isso no jogo dele, e ele tem pressionado bastante o portador da bola e ajudando com que o Liverpool consiga roubar a bola o mais breve possível e assim inicie um novo ataque. Então ele está fazendo um papel de jogo sujo, um jogo sujo que o Firmino fazia bastante na época do trio com o Mané e o próprio Salah. Não estou comparando as funções, muito menos as qualidades, porque são funções e jogadores diferentes, mas realmente é algo que a gente precisa colocar na cabeça nesse momento, é que o Darwin Núñez ele não está tendo oportunidades para fazer gols, mas isso não quer dizer que ele esteja jogando mal, que ele não esteja ajudando a equipe, muito pelo contrário, ele tem trabalhado muito mais para a equipe do que para ele. Então, se ele continuar assim, claro que os gols são importantes para o centroavante, mas se ele continuar ajudando a potencializar o ataque, e o Liverpool coletivamente será fundamental para a temporada durante todo esse período que a gente tem ainda na briga por todos os títulos. Em resumo, a minha nota para ele é 8. Indo para os reservas, logo na volta do intervalo, o Gomes entrou no lugar do Konaté, como eu já havia dito, e realmente esse jogo foi um daqueles momentos que é o dia do humilhado ser exaltado, porque tanto o Joe Gomes quanto o Curtis Jones já sofreram tanto hate pela torcida do Liverpool, em alguns momentos até de maneira justa, mas em outros eu vejo que de forma exagerada. Mas enfim, nesse jogo especificamente o Gomes entrou de uma maneira surreal. Parecia que ele estava no seu prime naquela temporada que o Liverpool ganhou a Champions League, depois a Premier League. Ele venceu todos os duelos que disputou, foram 4, 3 pelo chão e 1 pelo alto. Fez interceptações, desarmes, quase anotou 2 gols, ajudou muito na construção. Ele melhorou de maneira surreal assim a construção de jogo do Liverpool, aquela pressão que o Brighton fazia no começo do jogo, o Brighton não conseguiu colocar nele, porque ele carregava bem a bola, ele distribuía bem os passes curtos, se posicionou muito bem e ajudou muito a equipe a manter o ritmo e se tornar segura defensivamente e ter um paredão ali atrás, tanto ele quanto o Van Dijk, que empurrava a equipe para frente e fazia com que o Liverpool pressionasse o Brighton e pudesse buscar essa virada. A minha nota para o Gomes é 8,5, gostei muito do jogo dele, eu vou elegê-lo como o melhor da partida somente para reparação histórica, porque realmente ele merece, ele tinha que ter feito um gol ali, porque o jogo dele foi muito bom e realmente fazia muito tempo que eu não via um zagueiro jogar tão bem assim. É claro que temos o Van Dijk e o Konaté, mas o que ele fez no segundo tempo foi algo surreal e algo que me chamou muito a minha atenção, então eu vou dar esse melhor em campo para ele, a minha nota para ele é 8,5. Aos 66 minutos entraram Curtis Jones e Luiz Dias, Jones no lugar do McAllister e Dias na vaga de Szoboszlai. Os dois entraram bem no jogo, principalmente o Jones. Ele ditou o ritmo da partida, ele ditou a pressão do Liverpool em busca da virada, e foi exatamente isso que aconteceu quando o Liverpool virou o jogo depois da assistência dele para o Salah no segundo gol. Ele conseguiu segurar o ritmo do time, ele dava um passe mais curto, prendia a bola, deixava os seus companheiros ultrapassarem para ganhar espaço. Enfim, foi um jogo muito seguro dele e acredito que ele vai acabar ganhando essa vaga de titular do Szoboszlai, porque o húngaro não vem jogando bem e o Jones já coleciona umas 3, 4 partidas muito boas, algumas melhores, outras um pouco abaixo, mas realmente ele está mantendo um nível que ele pode sim assumir essa posição. A minha nota para ele é 8, gostei do jogo dele. Luiz Dias entrou bem, se movimentando muito, buscando a bola, carregando, fazendo dribles, controlando o ritmo do ataque. A minha nota para ele é 7,5, não fez nada de tão destaque assim, mas participou do segundo gol e foi importante para segurar o ímpeto do lado direito do Brighton, que no primeiro tempo incomodou bastante o Liverpool por ali, então ele foi bastante importante para isso. Aos 77 minutos, depois que o Liverpool conseguiu a virada, o Slot corrigiu a sua mudança de esquema, colocou o Wataru Endo para jogar como volante ao lado do Gravenberch, duplo pivô ou meio campista, enfim.
e ele segurou bem a partir do jogo, assim, ele com a bola nos pés foi bem mais seguro do que no jogo de quarta-feira. Ele foi muito importante para ter um combate ali. Em alguns momentos o Brighton tentava pressionar, mas quando o Arnold dava o bote, aí não era o Arnold, era o Wendel. Quando passava por um, tinha o Gomes. Enfim, foi uma entrada da área que ficou muito bem protegida pelo japonês. A minha nota para ele é 8, entrou muito bem no jogo. Aos 90 minutos, o Conor Bradley entrou no lugar do Salah para fechar o lado direito que havia sido modificado. O Adingra entrou ali na reta final do jogo, tentando pressionar bastante para cima do Arnold, e o Slot respondeu dessa maneira, colocando o Bradley para segurar. Ele não teve tanta participação assim, então não vou dar nota para ele, mas realmente deu certo a substituição porque travou o jogo e o Liverpool conseguiu a vitória. Agora, antes de encerrar o vídeo, falar sobre o Arne Slot, o trabalho dele da comissão técnica nessa vitória de virada. É claro que mais uma vez ele se demonstrou que tem o controle dessa equipe nas mãos, principalmente no vestiário, porque ele falou na coletiva pós-jogo que ele não falou tanto de questão de tática para os jogadores. O que ele demonstrou para eles é que a equipe precisava de mais vontade, precisava de mais garra e se estabelecer dentro do jogo, e não podia ser tão passivo como foi no primeiro tempo ou como foi naquele jogo do segundo tempo contra o Nottingham Forest, que é algo que ele sempre cita. Então ele conseguiu colocar a cabeça dos jogadores no lugar, fez alguns ajustes táticos que ajudaram muito na equipe. As suas substituições realmente mudaram a partida e foi um plano de jogo, principalmente no segundo tempo, que ajudou muito a equipe e anulou as principais válvulas de escape do Brighton. Muitas vezes a gente acaba martelando muito o treinador quando ele corrige algo, falando com que se ele corrigiu, ele errou. Mas no meu ponto de vista, é melhor o treinador enxergar o seu erro, ou pelo menos tentar contornar essa questão, do que deixar a equipe nas mãos e ficar de cabeça dura e permanecer naquele mesmo plano, naquela mesma ideia que ele teve no primeiro tempo. Porque claramente o plano de jogo do Brighton com o Fabian Husler na primeira etapa foi muito superior. A maneira como ele anulou a saída de jogo do Liverpool foi algo que me chamou muita atenção. Mas em contrapartida, o Liverpool já tinha isso de exemplo do jogo de quarta-feira, que era esse 4-2-4, que acabava prejudicando muito a questão de saída de bola do Brighton, as construções das jogadas, e foi exatamente isso que o Slot tirou das mangas no segundo tempo. E ainda teve essa inversão do Arnold, que em muitos momentos da temporada acredito que vai ter esse papel, principalmente em jogos-chave. Contra o Chelsea, o Slot fez isso e o Liverpool melhorou consideravelmente. No jogo contra o Brighton também, assim como no jogo contra o Arsenal, que tanto um ajuste de posição do Arnold como do Szoboszlai fizeram com que o Liverpool pudesse se estabelecer naquele jogo. Nessa partida foi somente esse ajuste do Arnold que mudou da água para o vinho a equipe, então mostra como ele tem esse time nas mãos e como ele não é um treinador que morre com as suas convicções. Ele tem diversas maneiras para fazer a equipe jogar, fluir e conseguir os resultados que precisam. Não é à toa que ele atualmente é o líder da Premier League, é o vice-líder da Champions com o mesmo número de pontos do líder, que é o Aston Villa, então eles acabam liderando pelo saldo de gols. Passou nas quartas de finais contra para as quartas de finais da Copa da Liga em um adversário muito forte, que é o Brighton. E esse início de trabalho do Slot é completamente surreal e fantástico. É torcer para que ele continue nesse ritmo, para que caso precise ou ele queira reforçar o elenco, porque o Liverpool está na briga pelo título, a diretoria o apoie, e principalmente com que o Richard Hughes consiga renovar os contratos do Virgil van Dijk, do Arnold e do Salah, porque são três jogadores muito importantes para o Liverpool, seja na mão do Slot ou de qualquer treinador que tenha ou pudesse suceder o Klopp, porque são três pilares em três posições muito importantes para o time, e para repor isso seria praticamente impossível. Então é algo que preocupa o torcedor, é claro, mas ainda estou bem confiante com que o Liverpool consiga essas renovações, porque caso não dê certo seria
um grande desperdício de trabalho seria dar 10 passos atrás com o trabalho que o Slot deu 20 na frente durante essa temporada. Então realmente é torcer para que essas inovações saiam. E eu acabei não dando a nota pro Slot, mas a minha nota para ele é 9. Gostei de como ele se portou na equipe, principalmente como ele corrigiu algumas questões táticas e energizou esse time novamente para que conseguisse a vitória e assumisse a liderança em um momento importante para o time, numa sequência difícil, e que a gente consiga manter esse ímpeto e essa sequência de vitórias. Esse foi o nosso vídeo de hoje, um pouco mais longo do que é o comum. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe com todos os seus amigos, comente a sua opinião e não se esqueçam de se inscrever nas redes sociais da Liverpool Brasil News, acompanhar o site Liverpool BR e que aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.